Livro A Gênese, de Allan Kardec. Capítulo 4. O papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a crença religiosa que eles adotavam. É por isso que os seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se ligam à origem das coisas, que também é a da humanidade, elas deram explicações sobre a formação e o mecanismo do universo compatíveis com o nível de conhecimento da época daqueles que fundaram essas religiões. Daí, resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciências, assim como foram, por muito tempo, o único código das leis civis. 2. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram muito imperfeitos, e as primeiras teorias sobre como o mundo funcionava deveriam estar repletas de erros grosseiros. Mas, mesmo que os meios de observação fossem tão completos como os de hoje, ainda assim os homens daquela época não teriam sabido utilizá-los. Esses meios de observação só poderiam ser o fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, ele foi penetrando nos mistérios da criação e reformulando as ideias que tinha sobre a origem das coisas. 3. O homem se mostrou incapaz de resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe ofereceu a solução. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito, permitindo que ele pudesse fazer aí as suas investigações. Com o auxílio da astronomia e do cálculo, ele pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. A física lhe revelou as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. A química lhe instruiu sobre as transformações da matéria e a mineralogia sobre os materiais que formam a superfície do globo. A geologia lhe ensinou a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual deste mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia esclareceram o homem quanto à filiação e à sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Resumindo, todas as ciências, completando-se umas às outras, trouxeram a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem a contribuição das ciências, o homem só poderia ter tido como guia as suas primeiras hipóteses. Foi por isso que todos aqueles que se propuseram a explicar a Gênese, antes dos conhecimentos que as ciências trouxeram, esbarraram em impossibilidades materiais. Assim, eles giravam sempre dentro de um mesmo círculo, sem dele conseguirem sair. Os homens só lograram êxito em sair desse círculo vicioso quando a ciência lhes abriu o caminho, fazendo com que as crenças antigas se desmoronassem. Então, tudo mudou de aspecto, porque eles encontraram nas ciências um guia seguro e as dificuldades foram prontamente superadas. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese verdadeira, que se apoiava em fatos e utilizava o método experimental. Nesse momento, a abrangência do universo se estendeu ao infinito. Desse modo, foi possível acompanhar a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis que dão um testemunho bem maior da grandeza e da sabedoria de Deus, do que uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como se Deus tivesse tido uma ideia súbita e resolvesse mudar de objetivo depois de ficar uma eternidade na ociosidade. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência,
podemos dizer, em nome da verdade, que a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese segundo as leis da natureza. Observação. Paleontologia. Estudo das diferentes espécies que existem em períodos geológicos passados, tendo por base a organização de seus fósseis. Antropologia. Ciência que tem por objetivo o estudo e a classificação das características físicas do homem e dos agrupamentos humanos, levando em consideração a sua origem, evolução, desenvolvimento físico e material, bem como seu comportamento, costumes, crenças, etc. Arqueologia. Ciência que estuda as culturas e as civilizações antigas através da análise dos seus vestígios materiais. Gênese. O sinônimo de gênese é origem. Origem e desenvolvimento dos seres organizados e do mundo onde eles vivem. Conjunto dos fatos ou elementos que concorrem para a formação de alguma coisa. 4. No ponto a que chegou a ciência no século XIX, será que ela resolveu todas as dificuldades relativas ao problema da gênese? Certamente que não, mas é incontestável que ela destruiu, sem possibilidade de retorno, todos os principais erros e colocou seus fundamentos mais essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos podem ser considerados como detalhes, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Apesar de todos os recursos que a ciência tem à sua disposição, falta até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderia se completar. 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos erros evidentes que contém, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais e provêm da falsa interpretação atribuída a certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu na tradução, ao passar de uma língua para outra. O sentido de algumas palavras também mudou em função dos costumes dos povos. Ainda contribuiu para essa falsa interpretação a forma alegórica, própria do estilo oriental, e que foi traduzida ao pé da letra em vez de se procurar o seu verdadeiro sentido. 6. A Bíblia contém narrativas que a razão humana, desenvolvida pela ciência, não pode aceitar nos dias de hoje. Também contém fatos que parecem estranhos e por isso são repelidos, porque resultam de costumes que já não são mais adotados entre nós. Entretanto, haveria parcialidade em não reconhecer que a Bíblia contém grandes e belas coisas. A alegoria que ocupa um espaço considerável na Bíblia oculta sob o seu véu verdades sublimes. Essas verdades se tornam claras quando buscamos a essência do pensamento e, ao fazer isso, logo o absurdo desaparece. Então, por que esse véu não foi levantado antes? De um lado, pela falta de conhecimentos que só a ciência e uma filosofia sadia poderiam fornecer, e de outro, pelo princípio de que a fé não pode sofrer mudanças sobre hipótese alguma, fruto de um respeito demasiado cego pelo que estava escrito, e sob o qual a razão deveria se curvar. Contribui para essa fé absoluta o temor que se tinha em comprometer a estrutura das crenças, erguida sobre o sentido literal das palavras contidas na Bíblia. Como essas crenças partiram de um ponto primitivo, existiu o receio de que, se o primeiro anel da cadeia se rompesse, todas as malhas da rede poderiam se romper também. Eis porque, apesar de tudo, os olhos dos homens permaneceram fechados. Mas fechar os olhos ao perigo não é o melhor meio de evitá-lo. Quando o alicerce de uma construção se inclina, não manda a prudência que as pedras ruins sejam imediatamente substituídas por pedras boas, em vez de esperar,
por respeito à velhice do edifício, que o mal se torne irremediável e seja preciso reconstruí-lo novamente? 7. A ciência, ao levar as suas investigações até as entranhas da Terra e as profundezas dos céus, demonstrou, de maneira incontestável, os erros que a Gênese de Moisés continha se ela fosse tomada ao pé da letra. Demonstrou também a impossibilidade material de que as coisas se tenham passado do modo como estão ali textualmente relatadas. Ao proceder assim, a ciência desferiu um profundo golpe nas crenças existentes há séculos. A fé ortodoxa ficou abalada porque julgou que lhe haviam tirado a sua base. Mas com quem deveria estar a razão? Com a ciência, que caminhava de modo prudente e progressivo pelos terrenos sólidos dos números e das observações, sem nada afirmar antes de ter a prova nas mãos, ou com uma narrativa escrita numa época em que faltavam todos os meios de observação. Afinal de contas, quem deve levar a melhor? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e comprova o que afirma? Observação. Fé ortodoxa. Ortodoxo é uma expressão usada para se referir a algo rígido, tradicional, que não evolui, que é conservador, que não admite novas ideias. A fé ortodoxa é aquela que segue fielmente um princípio religioso tido como verdadeiro. 8. Entretanto, alguns contestam. Se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se ela não é uma revelação divina, ela deixa de ter autoridade e a religião desmorona por falta de base. Ora, de duas coisas uma: ou a ciência está errada, ou ela tem razão. Se ela tem razão, não pode tornar verdadeira uma opinião que lhe seja contrária. Não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos verificados. Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente, porque então não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhe foram atribuídas, é lógico concluir que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao seu verdadeiro significado. Se a religião sofre algum tipo de dano com essas contraindicações, a culpa não é da ciência, que não pode transformar em fato aquilo que não é. Nesse caso, a culpa é dos homens, que, de modo precipitado, estabeleceram dogmas absolutos dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, sobre hipóteses que podem ser desmentidas pela experiência. Existem coisas que precisamos abandonar de forma resignada, queiramos ou não, quando não conseguimos evitá-las. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é acompanhá-lo, conformando-nos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se desintegra com o risco de cairmos com ele. 9. Por respeito aos textos recebidos como sagrados, deveríamos obrigar a ciência a se calar? Isso seria tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, sejam elas quais forem, jamais ganharão alguma coisa em sustentar erros comprovados. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, elas não podem ser contrárias àquelas religiões que têm por base a verdade. Amaldiçoar o progresso, por atentar contra a religião, é amaldiçoar a própria obra de Deus. Além do mais, isso é trabalho inútil, visto que nem todas as maldições do mundo seriam capazes de impedir que a ciência avance e nem que a verdade se torne conhecida. Se a religião se nega a avançar com a ciência avançará sozinha. 10. Somente as religiões que se mantêm estacionadas
podem temer as descobertas da ciência. Essas descobertas só serão prejudiciais para aquelas religiões que se deixam distanciar das ideias progressistas e que se imobilizam no absolutismo de suas crenças. Em geral, essas religiões fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que aceitar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus através de suas obras. Mas, na sua cegueira, elas preferem render homenagem ao espírito do mal, o diabo, atribuindo a ele essas leis. Uma religião que não estivesse, em nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria a temer com o progresso e seria invulnerável. 11. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e a história da humanidade. A história da humanidade pode ser analisada pelo seu duplo aspecto, ou seja, o aspecto corporal e o espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas estudou e estuda o envoltório carnal, ou melhor, o corpo físico. Sob o ponto de vista material, ela conseguiu informações com uma precisão incontestável das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, a ciência pôde completar a Gênese de Moisés e retificar as suas partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita e que, por esse motivo, não constitui objeto de suas investigações. A filosofia, que é a área a qual pertence esse tipo de estudo, apenas tem formulado, sobre este ponto, sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual, e mesmo a negação de Deus. Esses sistemas não possuem outras bases, exceto as ideias pessoais de seus autores. Portanto, a filosofia tem deixado a questão sem solução por falta de uma verificação mais adequada. 12. A questão espiritual, no entanto, é a mais importante para o homem, porque ela diz respeito ao problema do seu passado e do seu futuro. A questão do mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde ele vai. Se antes dessa vida ele já teve outras, se ainda continuará vivendo e qual o destino que lhe está reservado. Sobre todas essas questões, a ciência se mantém calada. A filosofia apenas emite opiniões contraditórias, que se chocam umas com as outras. Mas, pelo menos, ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas se coloquem ao seu lado, afastando-se assim da religião, que prefere nada discutir. 13. Todas as religiões concordam com o princípio da existência da alma, mesmo sem conseguir demonstrar esta existência. Entretanto, elas não concordam no que diz respeito à sua origem, nem com relação ao seu passado, nem com relação ao seu futuro. Também não concordam, principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte no futuro. Em sua maioria, as religiões apresentam, como futuro da alma, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, e ainda impõe aos seus adeptos que acreditem nesse quadro que é incapaz de suportar um exame mais sério. O destino que essas religiões atribuem à alma está ligado aos seus dogmas, ou melhor, às suas verdades absolutas. Está ligado também às ideias que se faziam nos tempos primitivos sobre o mundo material e sobre o mecanismo do universo. Assim, o destino que tais religiões atribuem à alma não se concilia mais com o estado atual dos conhecimentos. Uma vez que as religiões só podem perder com o exame e com a discussão do assunto, elas acham mais simples proibir tanto o exame quanto a discussão. 14.
A dúvida e a incredulidade nasceram dessas divergências relativas ao futuro do homem. Entretanto, a incredulidade e a falta de fé deixam um vazio na vida, que é muito difícil de suportar. O homem encara com ansiedade o desconhecido, a morte, em que cedo ou tarde ele fatalmente deverá entrar. A ideia do nada lhe causa pavor. A sua consciência lhe diz que, para além do presente, alguma coisa deve estar reservada para ele. Mas o que será? A sua razão, já desenvolvida, não permite mais que ele aceite as histórias que o acalantaram na infância, nem tomar a fantasia pela realidade. Qual o sentido dessa fantasia? A ciência lhe rasgou uma ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe importava saber. Ele interroga a ciência e ela nada lhe responde de concreto, de maneira decisiva, que seja capaz de acalmar as suas apreensões. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem que nenhuma delas lhe apresente provas verdadeiras, tanto de um lado quanto do outro. Daí surge a incerteza, e a incerteza sobre a vida futura faz com que o homem se atire para as coisas da vida material, tomado por uma espécie de delírio. Esse é o efeito inevitável das épocas de transição. Cai o edifício do passado, sem que ainda o do futuro esteja construído. O homem se assemelha ao adolescente que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos, mas ainda não possui os conhecimentos da idade madura. Tem somente vagas aspirações que não sabe definir. 15. Se a questão do homem como espírito até agora permaneceu simplesmente como uma teoria, é porque faltavam os meios para uma observação mais direta. Meios estes que não faltam para comprovar a existência do mundo material, de modo que o assunto permaneceu aberto às imaginações da mente humana. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou vagando de sistema em sistema no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que aconteceu na ordem física, aconteceu também na ordem moral. Para o homem fixar as ideias, faltou o elemento essencial: conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, século XIX, assim como o conhecimento das leis da matéria foram obras dos séculos XVII e XVIII. 16. Até os dias de hoje, o estudo do princípio espiritual estava a cargo da metafísica e foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, o estudo do princípio espiritual é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, hoje mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem encontrou um novo instrumento de observação. A mediunidade foi, para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo dos astros e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Ela permitiu que pudéssemos explorar e estudar, com os próprios olhos, as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Permitiu também isolar do homem encarnado o ser inteligente, o espírito, possibilitando que os dois fossem observados atuando separadamente. Uma vez que as relações com os habitantes do mundo espiritual foram estabelecidas, foi possível ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas idas e vindas, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que faltou para todos aqueles que se propuseram a explicar a Gênese, a compreendê-la e a lhe retificarem os seus erros. 17. Por estarem em contato incessante, o mundo espiritual e o mundo material são solidários entre si, e ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, seria impossível compor uma Gênese completa.
assim como é impossível a um escultor dar vida a uma estátua. Somente hoje, mesmo sem ter a ciência material e a ciência espiritual a última palavra, o homem possui os dois elementos adequados para esclarecer esse imenso problema chamado Gênese. Era absolutamente indispensável o conhecimento desses dois mundos, o material e o espiritual, para chegar a uma solução, mesmo que aproximada.